Fala família Leonardo, aqui passando rapidinho na manhã desta quinta-feira, dia 22/5/2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse vídeo eu vou te responder aquela perguntinha que não quer calar: será que o Lloyd Augusto vai ser punido pelo Vasco? Qual será a atitude do Diniz? Qual foi a atitude também dos jogadores do Vasco da Gama? E eu vou trazer também aqui um corte lá do Barba Podcast, aonde o Souza, que trabalhou com o Lloyd, tanto aqui no Vasco da Gama, e já observava ele na Turquia, veio falando sobre o caráter do jogador ali, as suas características, a sua personalidade, o fator psicológico, e ele categoricamente falou que o Lloyd não estava preparado para algo chamado Vasco da Gama. Vamos falar também aqui de Jean David, porque saiu uma informação que ele poderia estar deixando o Vasco, e ali o Vasco estaria buscando uma rescisão amigável. Parece que isso não vai rolar. Vamos trazer também aqui o Bruno Guimarães, que teve ali elogiando o Léo Jardim. Léo Jardim, esse continua sendo o destaque dessa terceira fase da Copa do Brasil, aonde nós vamos trazer alguns resultados de alguns times que já estão classificados, e provavelmente um deles pode ser até adversário do Vasco. Vasco que vem se preparando para poder pegar o Fluminense, e tem um menino da base que tá pedindo passagem. Ontem fez um golaço. Eu vou trazer tudo aqui depois da vinheta. Rapaz, porque esse vídeo aqui dá para dar uma animadinha, tá? Vinheta e já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia, claro, quando tem notícias, quando não tem a gente faz um só. E as 2 lives diárias rola todos os dias. Então cola conosco aqui, porque para não ficar somente nos meus pedidos, vamos para as primeiras informações aqui, porque, bom, parece que a terceira fase da Copa do Brasil está finalizando. Claro, amanhã tem mais alguns jogos, mas hoje o Fortaleza, ele foi, no caso ontem, né, que eu tô gravando na madrugada de quarta para quinta-feira, mas ontem o Fortaleza foi eliminado nos pênaltis para o Retrô. O Aparecidense foi eliminado pelo Fluminense, 4-1 o placar. Teve também o Bahia, que espancou o Paysandu por 4-0. O Flamengo ganhou do Botafogo da Paraíba por 4-2. Mas o Botafogo da Paraíba teve ali fazendo em um de seus golzinhos lá o Henrique Dourado, que já foi jogador do Flamengo. O Atlético Mineiro atropelou o Maringá 4-0, e o Corinthians, já na Bacia das Almas, conseguiu vencer o Novo Horizontino por 1-0. Então todos esses que venceram, até mesmo no caso aqui, eu acho que a única surpresa é o Retrô, já estão classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Amanhã rola Maracanã e Internacional, Vila Nova e Cruzeiro. Teremos também amanhã Palmeiras e Ceará, CRB e Santos, e para poder fechar Capital e Botafogo, Bragantino e Criciúma. Esses são os jogos amanhã da Copa do Brasil. E é claro que eu vou destacar aqui o Retrô e a eliminação. Botaram o Devinho ali com o Vojvoda. Vojvoda, tua vida não tá fácil não. O Vojvoda, juntamente com o Fortaleza, foi eliminado pelo Retrô. E falando ainda em Copa do Brasil, o Verratti esteve lá no GE falando sobre aquela confusão que desestabilizou o time do Operário e acabou ajudando o Vasco, porque o Operário tinha a bola definitiva. Se fizesse o gol, o Operário passaria. Léo Jardim defendeu, né? No caso, uma das cobranças ali que seria caixão em vela preta pro Vasco. E depois, né, o Lloyd faz o gol. Eu trouxe isso ontem no vídeo, de manhã. E para finalizar, o Léo Jardim vai e pega um outro pênalti do zagueiro do Operário. E o Vasco acaba se classificando para as oitavas de finais. E é claro que teve aquela manha argentina. Vamos ouvir. Cara, faz parte. PH acho que havia fallado o pênalti. E
Ó. E era o último pênalti dele. E eu comecei a caminhar devagar para pegar o PH e para cumprimentar a ele. E me ia acercando ao jogador do Operário para falar algo para ele, para tocar a ele. E eu vi que os jogadores dele se arrumavam para a confusão e, cara, eu falei, é o momento agora, tem que fazer algo. Porque quando você vai bater um pênalti tão importante e passa muito tempo, fica mais nervoso. Você quer que esse momento passe rápido. E claramente ele não era um cobrador do pênalti porque já era uma situação onde os 5 já haviam executado. Então a gente arrumou a confusão aí, Hugo se sumou e deu certo. Não é que sempre vai dar certo, mas deu certo. Depois Leo pegou o pênalti, Lloyd fez o dele, Leo voltou a pegar o pênalti. Cara, faz parte do futebol. A gente pudo sair beneficiado, pudo ganhar o jogo, que isso é o que importa. Depois que o PH perdeu o pênalti, o jogador do adversário ficou debochando dele, ficou debochando do nosso time também. Só que ele não nos esperaram o apito final, né? O pênalti por último. Então, quando um dos jogadores do adversário perdeu o pênalti e eu já tinha batido meu pênalti, acho que foi uma comemoração de alívio eu ter batido o pênalti, ter feito o gol. E ali eu fui debochar também o tanto que eles debocharam da gente ali e acabou dando certo. Tá vendo? Primeiro eles debocharam da gente. Muita gente pegando aí o Hugo Moura para Cristo, mas primeira provocação veio do lado do Operário, quando o PH perdeu o pênalti. E aí, né, meu irmão? Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. E Léo Jardim defendeu 6 cobranças nas últimas 4 disputas de pênalti. Léo Jardim se consolida cada vez mais na história do Vasco. Ontem, no caso anteontem, dia 20/5, o goleiro venceu sua 4ª disputa de pênaltis consecutiva pela camisa do Gigante da Colina. Após a contratação, Léo Jardim, melhor dizendo, o Vasco se classificou nos pênaltis contra a Água Santa, Fortaleza e também aqui nas quartas de finais contra o Atlético Paranaense. O goleiro defendeu 6 pênaltis em mata-mata e 2 em outras competições. Gabigol no Carioca em 2024 e o Wellington Rato no Brasileirão de 2024 também. Só ontem ele pegou 3, né, meu irmão? E tá aqui, ó. As defesas de Léo Jardim já renderam ao Vasco aproximadamente a ganhar 18 milhões em premiações. Desde 2023, Léo Jardim ele vem ajudando o Vasco da Gama. E, bom, pelo menos na terça-feira não foi diferente. Então, o Léo Jardim, eu acho que já se pagou só defendendo pênaltis da Copa do Brasil. E o Bruno Guimarães esteve lá colocando, né, craque, porque todo mundo sabe que o Bruno Guimarães é vascaíno. E agora, para muita gente que está pedindo a renovação do Léo Jardim, o Vasco da Gama está organizando uma nova e importante reunião para discutir a renovação de contrato de Léo Jardim. Considerado titular absoluto e fundamental para a equipe, o jogador tem atraído a atenção de diversos clubes brasileiros, como Bahia, Cruzeiro, além de ter recebido sondagens de times portugueses. A diretoria do Vasco busca um acordo que assegure a permanência do atleta, cujo contrato atual se estende até o final de 25, mas é claro que tem uma cláusula de renovação automática. Se participar de 60% dos jogos do Vasco, já renova automaticamente. O Vasco pode exercer até o final de 2026. Vasco acumula 9 milhões de premiações na Copa do Brasil. O Vasco receberá mais 3 milhões e 600 pela classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Com isso, o total acumulado em premiações nesta temporada na competição chega a aproximadamente 9 milhões e 200 mil reais. Caso vença e, no caso, avance para as quartas de finais, o clube poderá receber mais 4 milhões e 700 mil reais. E aqui tá os meninos da base, que mais uma vez fizeram a boa, agora contra o Santos, na casa do Santos. E aqui, rapaz, vem uma matéria maneira, porque o Rafael Paiva esteve falando sobre o Dimitri Payet, que ele ficava feliz quando um menino da base fazia um gol bonito. Então,
em homenagem ao Dimitri Payet, o que falar dessa pintura aqui do GB ontem no Campeonato Brasileiro Sub-20, lá na Vila Belmiro. Eu acho que é na Vila, né? Vamos ver. Na canhota ele inverte, passe na Vila. No costado da defesa, Lócio ajeitou, dominou GB na área. Que golaça do GB! Cara, até o narrador da Santos TV não aguentou. Que golaço do GB. Gol do Vasco! E uma pintura do camisa 9. Que golaço do GB, você vê de novo. Que golaço. O domínio do Lócio não foi bom. Acho que o Lócio nem ia ajeitar essa bola para o GB, mas de repente ela sobra, gente. Se oferece para o camisa 9. Olha isso. Que não toma distância. E a pergunta que não quer calar, porque ontem o Léo Jacó também fez mais um gol. Léo Jacó, artilheiro do Vasco, GB, artilheiro absoluto até do Campeonato Brasileiro. Tá molecada aí, rapaz, tem vaga pelo menos para ajudar esse time titular do Vasco? Porque uma das coisas que eu fiquei sabendo ontem, no jogo de ontem, é que o Vasco deu uma cansada, tá? Acusou cansaço. Vasco nega acordo para rescindir com o Jean David. O canal na torcida vascaínos, nós aqui que nos fala, apurou junto à diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama que não há até o momento qualquer movimento para uma rescisão contratual com o atleta Jean David. Foram confirmadas apenas sondagens oriundas de clubes da MLS e de clubes do futebol mexicano. Então saiu uma notícia que o Vasco estaria fazendo ou entrando em negociação para poder liberar o Jean David amigavelmente. Nós entramos em contato com a diretoria do Vasco da Gama e uma pessoa da diretoria nos confirmou que o Jean David é um ativo do clube, provavelmente sairá, mas será usado como moeda de troca, mas em nenhum momento dentro do Vasco eles pensaram ou passaram ali, de repente, pelos departamentos de fazer uma rescisão amigável e perder aí o dinheiro que investiu no Jean David. Jean David ainda vai completar 1 ano de Vasco da Gama. E um outro jogador também que virou polêmica ontem, muita gente perguntando sobre a situação dele. Eu estou falando aqui do Lloyd, exclusivo NTV. Lloyd não será punido por Diniz. O canal na torcida vascaínos apurou que o treinador Fernando Diniz não pretende punir o atleta Lloyd Augusto após episódios recentes, mas sim focar na recuperação da parte mental do jogador. De acordo com as informações obtidas, a comissão técnica entende que a pressão interna no Vasco da Gama é intensa e que o atleta, ainda jovem, não estava totalmente... E detalhe, o Souza vai falar sobre isso também, tá? Não estava totalmente preparado para lidar com esse ambiente. E segundo o que nós também obtivemos de informação sobre Diniz e Lloyd, o Diniz entende que se ele chegar ali e punir o Lloyd, em vez de melhorar esse ambiente do Lloyd, que saiu chorando, tá? Nós chegamos a mostrar essa situação. O Lloyd, ele não comemora a classificação do Vasco, ele sai chorando, estava muito abatido devido torcedores do Vasco, acho que ele não estava preparado para essa crítica, para esse tamanho da torcida do Vasco, e isso daí teria prejudicado, no caso, o Lloyd aí nesse trabalho dele no Vasco da Gama no dia a dia. Inclusive, nós temos informações que no treinamento o Lloyd é muito bom, mas já foi detectado que o Lloyd não teve formação na base e por isso a sua parte tática fica devendo muito. É um dos melhores jogadores nos treinos, diz que nos treinos ele arrebenta, joga muita bola, mas não consegue fazer o mesmo que ele faz nos treinamentos. Então o Diniz identificou isso. E detalhe, essa informação nossa aqui que ele não iria punir, e nós chegamos a falar em nossa live, que tá lá, né, no YouTube, que tá aqui no YouTube, é porque às vezes a gente fala pro X também, pro Instagram, mas que está no YouTube, nós chegamos a falar que nós não estávamos desmentindo o Diniz, mas Diniz estava a par da situação sim, porque na entrevista ele fala, olha, eu nem vi o lance, mas
O Diniz, ele conversou com o Lloyd, sim, no vestiário, e as cenas ali dos bastidores da Vasco TV acabou flagrando isso. E aí, para poder completar aqui a informação, o Vasco está dedicado e o Diniz acredita que consegue recuperar o jogador, que vai conseguir colocar o Lloyd com a sua cabeça no lugar para deixar essas questões extracampo de lado que tem afetado ele e ele, né, no caso, render o seu melhor futebol. E aí essa situação do Lloyd, ela divide muitas opiniões. Agora, isso aqui é o Lloyd e o Fernando Diniz abraçando. Ah, Léo, não é não. É assim. Espera aí. Aí, ó. O Lloyd tá aqui, o Fernando Diniz, ó. O Lloyd, Fernando Diniz se abraçando. Isso aqui são imagens lá da Vasco TV. No caso, o Diniz e o Lloyd conversaram no vestiário. Isso aqui foi antes da entrevista dele. E aí, para poder finalizar essa história do Lloyd, quem esteve falando do Lloyd também lá no BarbaCast foi o Souza. E o Souza falou categoricamente que o Lloyd não estava preparado para o Vasco. Escute. Realmente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem. No clube, no Alanyaspor, que ele estava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco. Ó. Entendeu? Então, assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd pro Vasco, você primeiro precisa... como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado muitas das vezes de muitos clubes, né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo, mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd é, cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa, entendeu? Na boa, porque ele tem condições, porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem, agora vai botando ele na boa, só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar, por quê? Igual eu tô te falando, se eu vou te contratar, e você é muito bom, e acontecia comigo várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano e tal falou muito bem de você, falou muito bem do teu caráter, falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas cara, o cara não é um cara de ambiente, não é um cara meio doido, é um cara... Não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lloyd, tinha que ter estudado todo o entorno dele, porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Uhum. Mas o contexto do Alanya é que é um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido, ele é forte, e deixa o cara jogar. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser, e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Uhum. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho que ele pode dar certo se trabalhar ele e colocando ele na boa e conscientizando ele. É o que eu tentava conversar com ele lá às vezes. De cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Sim. Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então, você tem que se cuidar. O entorno todo, você tem que se cuidar. Não dá pra sair. Se ninguém te vê aí, e aí não tá ganhando, e não sei o quê. Muita coisa. Você tem que tomar cuidado com tudo. A forma quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra. Ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar, já o jogador entra, dou uma letra, erro. Vão me matar. Então, essa leitura toda eu acho que falta nele, mas ele vai adquirir com o tempo. Espero, em Deus. Então tá aí, o Souza falando categoricamente que o Lloyd não chegou aqui preparado e o Vasco também não estudou esse lado mental do jogador. E isso aí o Diniz vai tentar recuperar. Se vai recuperar, só o tempo vai dizer. Agora, uma coisa é certa, o jogador deixou bem explícito como é que era o caráter dele, como ele tratava o futebol. A live já dizia tudo, né, galera? E no tempo aqui nós achamos sensacional, porque nós não estávamos aqui acostumados de ver um jogador fazer isso, né? Deixa o artista, deixa o gangster, vou virar gangster, né? Não sufoque o artista. Agora tem muita gente querendo sufocar o artista aí, deixando a piada de lado, porque a torcida tá bem irritada com o Lloyd. E aí agora eu acho que o Vasco vai ter que trabalhar nessa situação para o Lloyd poder entregar o melhor futebol. E o Diniz, ali, inteligentemente, não quis punir, para não aumentar essa pressão em cima do jogador, que já saiu totalmente cabisbaixo do jogo, né? Ele sai cabisbaixo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o momento que ele sai de cabeça baixa. Ele sai ali sentindo, no caso, a atuação dele, a crítica da torcida. Acho que tá aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte do Lloyd. Aqui, ó, achei. O Lloyd sai assim, galera, aí, ó. Então o Lloyd saindo de campo, ó lá, chorando. O Lloyd, ele sai chorando e o Coutinho tentando animar ele. Ah, uma outra informação sobre o Lloyd é que o elenco do Vasco gosta muito do Lloyd. Olha lá, ele chorando, tá vendo, ó? Então, quer dizer, o elenco do Vasco abraçou o Lloyd. Eles gostam do Lloyd. Aquele negócio que o Lloyd, né, não era... Não. A galera entende, cara, que ele é de uma outra cultura, que ele precisa se adaptar, que ele não tem, como disse o Souza, tanta responsabilidade assim para jogar bola, que ele tá num país diferente, ele tá sentindo essa pressão.
E aí eu queria saber da sua opinião. Agora, esse lance que não vai ser punido, né? Não vai ser punido, de repente, é a página 2. Não vai punir o jogador em termos financeiros, não vai botar para treinar em separado. Mas eu não sei se ele vem aí, vai ter mais uma oportunidade com o Diniz contra o Fluminense. Vamos ter que aguardar para ver também como é que fica esse comportamento. Agora, que o Diniz foi lá abraçar o Lodge, vê lá. Abraçou o Lodge, aparece ali um período, os dois ali, sabe? Alguns frames. Conversou com o Lloyd, isso daí tá aqui. E esse Vasco, que não para de trabalhar, ontem teve se reapresentando, Vasco já avisando o confronto contra o Fluminense no sábado. Acho que a folguinha do Vasco vai ser no domingo, tá? Porque, bom, hoje, quinta-feira, tem trabalho, amanhã é o último dia de preparação, e não duvidem, tá? Se dessa vez o Payet chegar, pelo menos, para ficar no banco de reservas contra o Fluminense. Eu tô muito curioso para saber quem vai fazer na vez do Felipe Coutinho. Então, galera, essas são as informações. Queria muito saber da opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que o Vasco tem que fazer com o Lloyd, o que vocês acham que o Vasco tem que fazer com o Jean David, como você vê também a situação do Léo Jardim, se renova ou não renova, principalmente depois de mostrar tudo que ele mostrou nesse jogo contra o Operário. O que você acha também do depoimento aqui do Souza e também da Copa do Brasil? Qual adversário você queria pegar na Copa do Brasil? Não esqueça, hoje às 10h30 nós estaremos aqui para falar muito de Vasco da Gama, muito dessas situações e aí também para ouvir muito a sua opinião. Por enquanto é só, tô metendo o meu pé, beijo no coração, mas o Diniz, né? Diniz deu uma aliviada no Lloyd, hein? Eu já desconfiava disso, né? O Diniz está tentando levar todo mundo na conversa para esse elenco aí poder abraçar ele. Tomara que consiga. Tomara que o Vasco faça uma grande partida contra o Fluminense e o Vasco vença no sábado, porque vai precisar vencer. Porque também no Campeonato Brasileiro o Vasco venceu umazinha, mas tem que dar uma resposta aí melhor para poder tirar essa tipo assim, para poder tirar, né, essa nhaca do Vasco também, para poder colocar a cabeça para fora do buraco, né, que o Vasco mesmo se meteu. Então tô metendo o meu pé, daqui a pouco eu volto. Beijo no coração, Papai do Céu te abençoe, você e a sua casa, neste dia de quinta-feira, no nome de Jesus. Amém. Fui, galera.